Capítulo 169 Caverna Perdida dos Morcegos. Depois de chutar a raposa no abismo, Zhao Feng teve uma sensação de satisfação, como se ele estivesse um pouco viciado em fazer isso. No entanto, ele entendeu que os anciãos lá fora teriam uma má imagem dele. Mas, felizmente, Han Xiaoyuan foi arrastada para águas profundas por Zhao Feng também, então haveria pelo menos uma testemunha. Tudo neste mundo é sobre força. Quando eu tiver uma pontuação aterradora, o que os anciões poderão fazer comigo? A figura de Zhao Feng se lançou no ar e voltou para a estrada. Depois de correr pelo ar 2 vezes, mesmo os discípulos do núcleo no quarto céu se sentiriam cansados. Mas Zhao Feng tinha o vinho espiritual de nível baixo dentro de seu bracelete interespacial, que reabasteceu sua energia, bem como aumentando seu cultivo. Jiang! Jiang! De repente, passos trêmulos agitaram-se e uma enorme sombra apareceu. Nada bom, corra! O olho esquerdo de Zhao Feng viu o gigantesco monstro alado preto e ele imediatamente sinalizou para Han Xiaoyuan para correr. Os dois correram e finalmente escaparam da sombra negra. Qualquer tempo que desperdiçasse na primeira rodada poderia significar a morte. Depois de algum tempo, Han Xiaoyuan tinha lágrimas nos olhos. Irmã Han, o que aconteceu? Zhao Feng perguntou curiosamente. É tudo culpa minha que o irmão Lu e o irmão Sun tenham sido expulsos do julgamento. Irmã Yuan está certa, você não é uma boa pessoa. Han Xiaoyuan soluçou e ignorou Zhao Feng quando ela se transformou em uma pós-imagem e disparou na frente. Zhao Feng sacudiu a cabeça e manteve a velocidade. Meio-dia depois. A estrada dourada escura parecia ter chegado ao fim e havia uma grande porta verde no final. Na frente da porta havia entre 5 a 6 pessoas que estavam todas sentadas de pernas cruzadas no chão, recuperando suas energias. Qualquer discípulo ficaria cansado depois de ser perseguido por 3 dias e 3 noites. Irmão Zhao, você finalmente chegou. Lin Fan deixou escapar um suspiro. Ele preocupou-se por Zhao Feng todo o caminho até aqui e este último aqui significava que ele tinha colhido as recompensas anteriores. Tome, primeiramente coma desse fruto espiritual roxo. Zhao Feng entregou um fruto e depois que Lin Fan comeu, ele sentiu instantaneamente sua energia se recuperar e seu cultivo subir um pouco. Zhao Feng tinha bebido vinho espiritual de nível baixo e comia um fruto espiritual roxo, que tinha empurrado seu cultivo para o ápice do segundo céu. O julgamento da cordilheira flutuante está realmente cheio de recompensas. Eu originalmente precisava de pelo menos 1 mês para alcançar o ápice do segundo céu, mas já alcancei em 3 dias. Zhao Feng ficou muito feliz. Seus olhos brilharam quando ele viu Han Xiaoyuan perto e estava sentada com as pernas cruzadas no chão e ele lhe deu outro fruto espiritual roxo. Suas ações foram sentidas pelos outros. Irmão Zhao, parece que você tem as recompensas de um determinado lugar. Não só conseguiu frutas espirituais, como também recebeu um bracelete interespacial. Quan Shen disse enquanto olhava para o bracelete de Zhao Feng. Suas palavras imediatamente chamaram a atenção dos outros e até os olhos de Yang Gan cintilaram enquanto olhava para Zhao Feng. Eu só tive um pouco de sorte. Zhao Feng não decidiu esconder isso desde o bracelete era muito útil. Agora que não havia uma raposa ilusória, os outros não ousariam roubá-lo aqui e agora, mesmo se quisessem. Outro tempo depois. Jiang! Jiang!
Passos aterrorizantes soaram na escuridão. O monstro de ferro negro estava chegando. Os corações de todos saltaram, mas a porta verde atrás deles não se abriu. Bem neste momento, em suas cabeças, um som apareceu, o abismo da morte terminou. As pessoas bem-sucedidas recebem agora 30 pontos para o primeiro julgamento. Huang. A porta verde imediatamente se abriu e o monstro de ferro preto atrás deles parou, como se tivesse se tornado pedra. O irmão Kong e o irmão Lu não passaram no primeiro julgamento. Disse Yang Gan, surpreso, enquanto examinava o grupo. Kong Wanhao realmente não importava, mas Lu Agao era um discípulo do núcleo cuja força era apenas mais fraca do que a dele. O irmão Lu e o irmão Kong foram atingidos por ilusões de uma raposa ilusória e caíram no abismo. Zhao Feng exclamou. Quan Shen e Yang Gan estavam cheios de suspeita, especialmente o primeiro. Então, os dois caíram no abismo e só você tem os tesouros, e recuou sem ser prejudicado. Zhao Feng hesitou friamente em resposta e ele era muito preguiçoso para responder corretamente. Esta atitude fez Quan Shen ficar extremamente irritado. Zhao Feng nem tinha entrado no clã por tanto tempo e já ousava ignorá-lo. Pensando no dia em que ele tinha ido para o palácio de Guanjun e esmagado o Lorde Guanjun e levado Beimoi, Quan Shen nem sequer prestou atenção a esta formiga. Quando essa formiga alcançou um nível tão alto e ousou ignorá-lo. Conversaremos sobre isso depois do julgamento. Agora, todos devemos nos concentrar no julgamento. Yang Gan olhou profundamente para Zhao Feng e terminou a conversa. Seng. Sou. O grupo de 7 pessoas entrou na porta verde sob o comando da voz em suas cabeças. O grupo entrou numa caverna escura no instante seguinte. Como antes, o lugar estava escuro e haveria o grito ocasional de morcegos. Os 7 discípulos sentiram uma aura fria aqui, o que os fez sentir inseguros. Todo mundo tenha cuidado, os perigos nesta caverna de morcegos é provavelmente ainda maior do que o primeiro julgamento. Yang Gan advertiu, pois ele liderou o caminho na frente. Zhao Feng examinou o ambiente com seu olho esquerdo e todos os perigos foram encontrados. O segundo julgamento é chamado de Caverna Perdida dos Morcegos, perdida. Zhao Feng se concentrou na palavra perdida. Ele analisou que a paisagem do segundo ensaio seria extremamente complicada e que haveria perigos entre eles ao mesmo tempo. O cultivo de Yangan era o mais alto, significando que ele tinha os sentidos mais fortes e ele já podia sentir os perigos à frente. Fique perto de mim e nunca saia em torno de um raio de 10 metros. Zhao Feng disse para Lin Fan. O último acenou com a cabeça, ele também podia sentir os perigos além. Os setes dirigiram-se para as profundezas da caverna em uma linha reta, mas antes de 100 metros outro cruzamento surgiu. Qual caminho tomar? Yang Gan instantaneamente sentiu sua cabeça doer. A este ritmo, seria extremamente difícil, se não impossível, sair da caverna. Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng. Um mapa apareceu em sua mente, que tinha os caminhos que ele acabara de tomar. Era o mesmo que um mapa real, onde todos os caminhos que haviam tomado haviam sido escaneados em sua mente. Quanto aos lugares que não haviam explorado, eram pontos pretos. Com um poder como este, mesmo enormes labirintos seriam nada para Zhao Feng. Portanto, ele não estava tão preocupado e ele agiu como um turista. A atitude de Zhao Feng caiu nos olhos de Lin Fan, que o fez achá-lo incompreensível.
Este irmão Zhao é muito misterioso. É como se o palácio da cordilheira flutuante fosse seu jardim dos fundos. Lin Fan ficou sem palavras, com alguma admiração. Diante de outro cruzamento, Yang Gan sugeriu, por que não deixar o irmão Quan e eu liderar uma equipe e deixar algumas marcas nos caminhos que tomamos? Ninguém rejeitou essa proposição. Através da discussão, as equipes foram assim: Yang Gan, Beimo e Liu Yuer. Quan Shen, Zhao Feng, Lin Fan e Han Xiaoyuan. Zhao Feng não disse nada, mas os olhos de Quan Shen ficaram frios. Quando os dois grupos se separaram, gritos de morcegos vieram de dentro das cavernas enquanto os morcegos saíam voando. Zhao Feng viu que estes morcegos eram pretos e tinham estranhas linhas vermelhas sobre eles e seus olhos eram vermelho sangue. Os gritos desses morcegos pretos de listras vermelhas deixavam qualquer pessoa desconfortável. De uma das entradas saiu 10 morcegos de listras vermelho sangue, cobriram Zhao Feng e companhia. Ataquem! Uma linha prateada apareceu na palma de Quan Shen enquanto instantaneamente matava 3 morcegos de sangue. Os morcegos estavam principalmente no primeiro ou segundo céu do reino ascensionado e apenas um deles estava no terceiro céu. Ele enviou uma onda sônica, que moveu sua consciência. O sangue de Lin Fan fervia, ele mal conseguiu bloqueá-lo e ele matou outro morcego de sangue na frente dele. Zhao Feng empurrou para fora 2 golpes de palma e ele matou alguns morcegos de sangue. Um pouco mais tarde, todos os morcegos foram mortos, porém o morcego no terceiro céu, gritou e voou para escapar. Bang! Sou! Uma flecha azul escuro brilhou tão rápido quanto um raio e ela se afundou na barriga do morcego. Plop! O corpo do morcego líder caiu e o resto do grupo olhou para o arco Luou de Zhao Feng. O poder do arco Luou não decepcionou, ele foi capaz de matar o morcego com apenas um pouco de força verdadeira. A velocidade do morcego era extremamente rápida. Se ele usasse o arco de corda dourada, a velocidade da flecha não seria capaz de alcançá-lo e o morcego líder poderia evitá-lo. Depois de limpar com êxito um ninho de morcegos, o grupo prosseguiu com a exploração novamente e, à medida que avançavam, o mapa dentro da mente de Zhao Feng se expandia lentamente. Mas, ao mesmo tempo, as áreas negras desconhecidas também se tornaram maiores. A expressão de Zhao Feng era ligeiramente solene porque o tamanho desta caverna de morcego era muito maior do que o esperado. Depois de caminhar por outro tempo, outro grupo de morcegos apareceu e estavam principalmente no primeiro e segundo céu. O segundo julgamento exige que os participantes saiam em 5 dias. Sob esta situação, estaremos mortos de cansaço. Zhao Feng analisou. Em apenas 1 hora, o grupo de Quan Shen enfrentou os ataques de 100 morcegos. Todos descansem um pouco. Quan Shen sentou-se de pernas cruzadas no chão para recuperar sua energia. Zhao Feng, Lin Fan e Han Xiaoyuan estavam um pouco melhor desde que tinham comido o fruto espiritual roxo, o que significa que a energia em seus corpos ainda estava bastante cheia. A energia restante poderia durar mais 1 dia ou 2. Se uma figura tão pequena como uma linha apareceu de repente dentro da caverna e se fundiu com o ambiente. O que é isso? Quan Shen sentiu sua cintura ferida como se tivesse sido mordido. Shua! Uma serpente venenosa cinzenta evitou a força verdadeira de Quan Shen e desapareceu. Nada bom. Essa é uma cobra Yao, e é do tipo venenosa.
Quan Shen gemeu de dor, a parte onde ele tinha sido mordido começou a tornar-se roxo e paralisado. Neste momento, suor frio escorria de sua testa. Lin Fan e Han Xiaoyuan ambos sentiram frio. Esta cobra. Zhao Feng sorriu enquanto seus 2 dedos comprimiam uma cobra venenosa e cinzenta que continuava lutando.